Sempre elegante. Muito obrigado. Olha, sempre elegante, sempre cheiroso. Ô, coisa boa. Com a energia lá em cima. Tem que ser. Sempre. Obrigado pelo carinho. E aí, o que teremos hoje nesse programa maravilhoso? Hoje, para quem acompanha o nosso Vem Com a Gente, às quintas-feiras, né, a gente sempre traz um assunto interessante com o nosso psiquiatra de plantão. E hoje nós vamos falar com o Dr. Ervin Kotrick, que já está aqui. Né? O Dr. Ervin, na quinta-feira, ele vem correndo da barra, ele tem uma agenda super ocupada. Hoje foi do Ministério Público, né, doutor Ervin? E aí, ó, chegou aqui correndo para nos atender, porque a gente já falou aqui. Às quintas-feiras a gente tenta, Vaguinho, não é uma consulta, óbvio, mas é para que as pessoas entendam que se a nossa cabeça estiver saudável, tudo funciona. O corpo aguenta qualquer pancada. Exatamente. É um alerta que fazemos sempre. Dr. Ervin está sempre aqui com a gente. E hoje nós vamos falar, o assunto de hoje é saúde mental da mulher. Importante. Né? Os hormônios. Qual é a relação dos hormônios? Quanto afeta, né? Exatamente, onde afeta. A gente vai conversar sobre isso. Hoje eu também estou recebendo um cara que eu adoro, a gente falando de energia, eu adoro a energia dele, um ator maravilhoso. O Giuseppe Oristânio, que está aqui com a gente, completando... Posso fazer uma pode, observação? claro. Gratidão não prescreve. Ele sabe por que eu estou falando isso. Ele tratou meu pai, ele era um irmão que meu pai tinha, meu pai era completamente apaixonado, somos todos fãs, eu estou falando da família, mas quando meu pai faleceu, ele estava do meu lado e me deu um abraço carinhoso e falou, conta sempre com a gente. Isso verdadeiramente não tem preço, porque é aquela história, né? Quem está com você de verdade está durante a tempestade, porque no dia que está sol, a praia fica lotada. Giuseppe, sou seu fã, muito obrigado, tá? Por tudo. Beijo da família Monte. Que coisa linda, gente. Que maravilhoso. Que fiquei emocionada. Eles são queridos, eles são muito queridos. São muito queridos. E eu ria muito com o Wagner, ria muito. Assim como mexia muito com a Sônia também. É verdade. Ele adorava. Meu pai sacaneava muito, né? Mas que coisa boa. Lembranças boas que ficam e, lógico, carinho, respeito e admiração. Muito lindo. Eu acho tão lindo. E sempre que a gente está aqui, uma curiosidade para vocês de casa, sempre que eu estou aqui aguardando o link com esse maravilhoso, as pessoas ficam assistindo e falando, né, da sua competência, mas também lembrando da competência, do carisma, da seriedade do seu pai. Isso é tão maravilhoso, né? A gente que é filho, quando a gente escuta a história dos nossos e vê que nunca vão embora porque estão no coração das pessoas. E né? é isso que permanece. É isso que permanece, exatamente. Ele sempre vai estar com a gente. Obrigado. E através de você também todos os dias, meu amor. Obrigado por tudo, um ótimo programa para você. Muito obrigada, um beijo. Então é isso. Então é isso, gente. Hoje, como é quinta-feira, você já sabe, a gente vai conversar com o Dr. Ervin Kotrick. Em pauta, os hormônios. Chorar sem motivo ou por motivo bobo, reclamar demais ou achar tudo engraçado, um dia triste, no outro feliz. A saúde mental da mulher é regulada também pelos hormônios. Eles influenciam diretamente no crescimento, amadurecimento, comportamento e bem-estar delas. Em comparação com os homens, as mulheres têm mais chances de desenvolver alguns transtornos. Para falar no assunto, nosso psiquiatra de plantão, Dr. Ervin Kotrick. É isso, doutor Ervin. Olha só, como mulher, seja bem-vindo mais uma vez, você já é de casa. Agora, como mulher, né, eu sinto na pele a questão hormonal. Principalmente, assim, em alguns períodos. TPM, por exemplo, tensão pré-menstrual. E convivo, né, com pessoas, muitas amigas que já estão no climatério, outras que já menopausaram. E assim, são dúvidas, são conflitos, são situações que precisam ser compreendidas, né? Porque as pessoas esquecem que o corpo da gente é hormônio. E sem eles, não é, Giuseppe? Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Adorando te receber aqui mais uma vez. É sempre um prazer vir aqui, é sempre muito divertido, muito esclarecedor. É isso. Então você vai participar dessa conversa claro, com a gente, claro, hein? claro. Segunda vez que a gente está junto, né? Pois olha só, verdade. coincidentemente na verdade, quinta-feira, verdade, exatamente. Sim. Explica pra gente, doutor Ervin, a função, né, dos hormônios, porque muita gente acha que é mimimi. Às vezes vira até piada. Está de TPM, minha filha. E não é. É muito sério o assunto.
Bom, boa tarde a todos. Seguimos aqui na nossa luta, né, Gardênia, de trazer informação sobre a psiquiatria e saúde mental. O tema é saúde mental da mulher. Lógico que existe a questão hormonal, mas por que as mulheres elas têm uma prevalência maior dos transtornos mentais, por exemplo, de quadros depressivos, transtorno de ansiedade? Um fator importante é a parte hormonal, que nós vamos falar os pontos principais. O outro envolve os fatores relacionados ao ambiente, ao estresse. Por quê? Se a gente pegar os principais fatores relacionados na infância e na adolescência com a piora, uma chance maior de ter transtornos mentais, a maioria acontece, infelizmente, com as mulheres. E, inclusive, Gardênia, infelizmente, acabou de sair o Anuário de Segurança Pública, a taxa de violência doméstica ela aumentou quase 10% do ano passado, de 2022 para 2023, ou seja, não está melhorando, então cabe a gente aqui colocar o dedo na ferida. Aumentou o número, infelizmente, de abuso sexual infantil, todos esses fatores relacionados diretamente com a piora de saúde mental. Então, se você começar pela criança, onde as mulheres acabam sendo, né, as crianças sofrem mais abuso sexual e físico, além disso, as crianças presenciam os pais na violência doméstica, isso já é um fator gatilho maior para a mulher, que mais, infelizmente, sofre, né, esse tipo de abuso. E aí, na fase da adolescência, já começa também a mulher a ter a primeira menstruação, a menarca, mas além disso, ela hoje saiu recentemente, falando sobre o cyberbullying, que saiu recentemente também nessa semana, que as mulheres, elas dos 10 aos 20 anos, são as mais sujeitas ao cyberbullying, que é o principal fator relacionado a suicídio. Lembrando, fazendo um vínculo, que dos 15 aos 29 anos, infelizmente, o suicídio é a terceira maior causa de morte no Brasil, só perde para acidente de carro e lesão corporal, e em torno de 60% dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o tivesse em tratamento. E por que não está em tratamento? Porque não sabia que tinha uma patologia, então a gente está aqui para ajudar nisso, por preconceito, a gente está aqui também para ajudar isso, ou por não ter acesso. Então, são fatores hormonais, são fatores estressores que as mulheres passam, que nós vamos debater aqui ao longo do programa, fica aí ligadinho. Agora, doutor Erwin, os homens também, né, o organismo é regulado pelos hormônios. Agora, por que nós, mulheres, Perfeito. sentimos muito mais, né, o impacto, né, dessas alterações? Perfeito. O homem ele tem como hormônio principal sexual a testosterona. A mulher tem testosterona também, mas o que mais influencia, na verdade, é o estrogênio e a progesterona. Então, ou seja, por si só já são mais hormônios do que o homem tem em relação à parte funcional. A mulher ela foi preparada fisiologicamente para engravidar. 99,9% das vezes não tem a gravidez, né? E aí o corpo se prepara para isso da mulher. Então, quando vai chegando após a ovulação, vai aumentando a progesterona e o estrogênio, preparando a parte interna do útero, que é chamada endométrio, para, caso tenha a fertilização, conseguir ter ali, segurar ali o embrião. Como na maioria não acontece, a subida e a descida mês a mês desses hormônios estão relacionados a muitos sintomas emocionais. Por quê? O estrogênio e a progesterona, ela tem uma ligação direta no cérebro. Eles estão relacionados aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, e tem uma modulação, tem uma interferência direta nisso. Então, o que acontece? Em relação aos sintomas pré-menstruais, vão desde sintomas leves, que a maioria das mulheres tem 2, 3 dias antes da menstruação e passa logo após, principalmente queda de humor, irritabilidade é o sintoma principal, alteração do sono, do apetite, cansaço, muito edema, fica muito inchado, com dor nas mamas, só que isso não atrapalha o dia a dia dela. Ou seja, é desconfortável, mas ela consegue fazer com mais dificuldade as atividades do dia a dia. Porém, Gardênia, existe um transtorno, chamado transtorno disfórico pré-menstrual, que acontece de 3 a 5% das mulheres, e isso é uma sensibilidade pessoal, ou seja, não dá para prever quem vai ter ou não. Existem alguns fatores de risco, mas pode acontecer com qualquer mulher, que esse tempo ele é alargado, ou seja, às vezes pode demorar 2 semanas, ou seja, metade do mês apresentando esses sintomas com muita intensidade. Então ela não consegue trabalhar nesse período, ela vai várias vezes no hospital. Olha como é que a vida dela se prejudica, né? Como é que atrapalha por conta dessa fisiologia. Tem tratamento, tá, pessoal? Vamos falar daqui a pouco. Mas é só para explicar para você, mulher que está passando por essas situações e acha que isso, entre aspas, não pode ser ajudado,
fica aí o recado para você buscar ajuda com o seu ginecologista para ele poder te ajudar. Pois é, agora uma coisa interessante, a gente vai para o intervalo e eu vou comentar, e depois do intervalo, doutor, eu preciso que você fale um pouco sobre isso, a gente vai conversar também com o Giuseppe, que está aqui. Pode perguntar, tá? Eu vou perguntar. Você já conviveu com alguma mulher? Você já conviveu com alguém que... Eu sou casado há 41 anos. E aí, me conta. Ah, tem problema, né, filho? Tem problema. Mas a gente tem paciência também. Tem que ter paciência. Eu acho que o corpo feminino é um milagre da natureza. Eu tenho uma pequena inveja desse milagre que é o corpo da mulher, né? Só o fato da mulher engravidar, crescer criar uma nova pessoa mágico, né? Dentro dela, isso já sublima 90% dos problemas, porque não deve ser uma tarefa simples, embora milagrosa, né? É exatamente isso. Agora, a gente, depois do intervalo, nós vamos aprender, vou pedir para o doutor Erwin explicar para a gente, por exemplo, como que a gente pode saber a diferença de uma ansiedade, de uma tristeza, com relação a uma alteração, a um transtorno. E também eu acho que é importante, que uma palavra que eu aprendi, por eu sofrer muito essas alterações, que é mapear. Para você não tomar principalmente decisões erradas nesse período, né? Então a gente aprender a mapear. Qual é o tempo? A gente entender o nosso organismo. O que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Ah, é o período, é uma alteraçãozinha hormonal, e a gente ter um pouquinho de paciência e aprender a mapear. A doutora Eve vai ensinar para a gente depois. No intervalo, no próximo bloco, é o seguinte, a gente vai conversar muito mais com o ator Giuseppe aqui, falar de Doidas e Santas, esse sucesso há mais de 10 anos, é isso? Já, desde 2010. Pois é, um sucesso absoluto. A gente vai ter um bate-papo aqui incrível, viu? Contracena com 2 mulheres. Isso, 2 mulheres também, incríveis. Pois é, incríveis. A Cissa Guimarães, maravilhosa também. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Você é o nosso principal convidado. Pode participar, é só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está na telinha. Fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Eu te espero. Daqui a pouco a gente volta. Queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas, briga toda dentro de casa. Com 20 anos de casamento, Beatriz decide mudar de vida. Resolve se divorciar e experimentar um mundo desconhecido. Este é o ponto de partida do espetáculo Doidas e Santas, que neste ano de 2024 celebra mais de 10 anos de trajetória.
Assistido por mais de 500 mil pessoas, sucesso de público e crítica, a comédia romântica é um dos espetáculos de maior sucesso no cenário nacional e já passou em mais de 22 cidades brasileiras. Em cena, um elenco de peso, atores consagrados como Josi Antelo, Cissa Guimarães e Giuseppe Oristânio. Ator e dublador. Ele foi o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo e, após ganhar experiência nos palcos, fez a sua primeira aparição nas novelas. E não parou mais. Emendou diversos trabalhos no teatro, TV, cinema e publicidade. Doidas e Santas se apresenta no Rio de Janeiro de 26 de julho a 4 de agosto no Teatro Prio, no Leblon. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Não percam! Jogo do Brasil contra a Argentina. Não é um jogo do Brasil qualquer, é um clássico. Que maravilhoso! Estamos de volta com imagens de Doidas e Santas, que é um sucesso absoluto, né? Público, crítica, que mostra essa mulher dando uma reviravolta na vida. E com certeza, já que estamos falando, né, dos sentimentos, dos hormônios, da saúde mental da mulher, com certeza no turbilhão de emoções, né, José? Sem dúvida. A peça realmente é um daqueles fenômenos difíceis de se explicar, porque nós estreamos em 2010 e desde então a peça vem lotando onde quer que vá. Nós estamos agora fazendo a 6ª turnê nacional, viajando o Brasil inteiro, e paramos agora esse mês para fazer esse mês no Rio de Janeiro como despedida, porque a gente começou fazendo essa peça discutindo problemas de uma mulher de 50 anos. Nós estamos com 65. A gente achou que já era hora da gente parar. Então nós estamos finalizando uma 6ª turnê nacional e nesse período todo nós nos tornamos assim, realmente, olha que bonito. Maravilhosa, Nós realmente nos tornamos uma família, é a mesma equipe e o mesmo elenco desde o começo. Pois é, agora são 10 anos, né? Nesses 10 anos, vocês adaptaram alguma coisa, Poucas mudaram coisas. algumas Adaptamos questões? Coisinhas sim, mas adaptamos pouco, porque a peça fala de uma questão feminina muito importante que a Cissa queria discutir. Ela é uma pessoa experiente com casamento, com essas coisas todas, né? Ela queria muito discutir, ela encontrou no livro da Marta Medeiros, Sim, Marta Medeiros, homônima, o Doidas e Santas, assuntos que ela queria tratar. E a Regina Antonini, que é a autora do texto, ela fez um compilado dos contos, das crônicas todas, e criou esse espetáculo que fala justamente de uma mulher que é bem-sucedida, é psicanalista, ela é psicanalista, é bem-sucedida tanto profissional quanto financeiramente, e ela está num casamento de muito tempo com um cara que não é mau, mas ele tá meio... deixou o relacionamento... Acostumou com aquilo. Abriu mão, deixou a rotina tomar conta da relação. E ela estava ficando muito infeliz com aquilo. E a peça discute essas coisas todas, e a Josi Antelo, que é essa que vocês estão vendo no vídeo agora, é uma atriz estupenda. Maravilhosa. Ela faz a filha, ela faz a irmã, e ela faz a mãe da Beatriz, que é o personagem da Cissa Guimarães. E o público rola de rir com ela, porque realmente ela é uma comediante incrível. A Cissa bota toda a emoção dela para fora, e esse homem que ouve uma porção de coisas, procura ao longo do espetáculo se redimir, porque não faltava amor entre eles, mas estava sobrando um pouco de displicência. Faltava cuidado, faltava mais cuidado com a relação. E parece que a peça discute isso de uma maneira tão legal que tem gente que assiste 2 vezes, 3 vezes. Não é raro que pessoas já tenham visto 4 vezes a peça. É uma boa pedida também para casais assistirem. É uma juntos, boa pedida, né? para casais. Para rever algumas coisas, né? Legal. Que a rotina vai tomando conta ali. A peça é bem legal porque ela tem seus momentos de bastante emoção, tem seus momentos de romantismo, conforme vocês estão vendo. E eu tiro uma casquinha legal da Cissa, né? Mas tem também muita gargalhada. Então o público se diverte muito e se emociona muito com o espetáculo.
Eu sugiro que nós temos mais 2 semanas no Rio, quem estiver pelo Rio ou quem morar no Rio, vá lá no Teatro I Love Prio, que fica no Jockey, entrada ali pela Bartolomeu Mitre, mais 2 semanas, sexta e sábado às 20 horas, domingos às 19 horas. Não perca, porque você vai se emocionar e se divertir muitíssimo. Agora, Giuseppe, aproveitando a sua presença aqui no programa, não sei se a Cissa está assistindo ou não, mas eu estive com a Cissa em um evento no Copacabana Palace. Ela apresentou um evento que eu fui premiada e eu até comentei um pouco sobre ela no palco, no meu discurso, mas assim, todas as vezes que eu vejo a Cissa, né, eu sei que a peça estava em cartaz e começou, aliás, 4 anos depois da perda do Rafael, não foi? Nós estreamos, essa história é terrível. História, me fala sobre essa história, que eu sei que foi bem complicado para a Cissa. Nós estreamos a peça em abril de 2010. E aquele grave acidente que matou o Rafael, o filho da Cissa, e que completou 14 anos dessa morte, foi agora, semana passada. Nós fizemos até uma homenagem para ele no palco. Aconteceu em julho. Então a peça já estava há 4 meses em cartaz e a Cissa ficou absolutamente devastada. Não, e é assim, comenta-se que ela chorava sempre no final E não tem como não, essa mulher é uma guerreira. Eu não sei como é que ela conseguiu, ela parou 2 semanas com o espetáculo e voltou. Eu não sei como é que ela conseguiu voltar. E eu vou te dizer, se existe um nome mais apropriado para Cissa, é esse aí. É doida e santa. Porque essa é doida no melhor sentido que a palavra tem. E é santa porque ela consegue levar a vida dela adiante depois de uma perda tão trágica e consegue levar com alegria, com emoção e com generosidade. A Cissa é uma mulher muito interessante e muito especial. Maravilhosa e assim, eu acho que vale falar assim, eu me inspiro muito, né? Porque é uma mulher assim com uma alegria, né? Apesar da dor, com a vontade. A dor está sempre presente. A dor vai estar, né? Quando a gente perde, eu também tive grandes perdas, mas assim, eu imagino, Giuseppe, que não exista dor maior. Eu tenho certeza que não. Isso tem a ver com o que a gente está falando. Não é exatamente. O corpo feminino é um corpo mágico, né? É mágico. Então, quando você perde uma coisa que é visceral, né? Visceral. É visceral. É literalmente visceral. E então, eu olho, todas as vezes que eu passo no túnel, meu trajeto, sempre eu vou para a Barra no final do dia e eu vejo as flores, eu lembro quase que diariamente da força da nossa Cissa maravilhosa. E isso faz 14 anos e aquelas flores são trocadas sempre. E nos lembra, olha, eu fico toda arrepiada do amor que é o maior amor do mundo de uma mãe. Então, assim, eu me emociono demais e eu quero que ela saiba que ela é uma inspiração na minha vida. Ela é muito legal mesmo. E tenho certeza na vida de muita gente. Ela agora tem 3 netos e que ela cuida desses netos com... É muito bonito de ver, é muito legal. Doutor Erwin, a gente vai responder depois do intervalo a nossa pergunta, né? Tem um montão de perguntas já chegando para você. Bora. A gente pode falar um pouquinho dessa questão, né, da gente ver uma força como essa, uma mulher como essa, superando tudo, dentre tantas outras que nós temos, tantas Cissas aí espalhadas, né? E muitas vezes até, já que a gente está falando da questão hormonal, e por isso que é importante a gente discutir, que não é mimimi, né? Não é exagero, existe, a gente está aqui com um médico para explicar para a gente, para que você entenda, para que tenha mais, como a gente estava falando com o Giuseppe, quase não saía, você tenha mais paciência, você entenda melhor nessa questão, porque muita gente às vezes fala bobagem por não entender, por isso que o programa é para explicar, né? Para esclarecer. Deixa eu dar um recado. Ó, a gente sabe que o celular hoje em dia é indispensável, né? E aí a gente faz uma pergunta, quem é que consegue, gente, ficar longe do telefone, não é? É uma ferramenta de comunicação, lazer e trabalho. Então,
A gente sabe que o sonho de consumo de muita gente, que a gente escuta por aí, é ter um iPhone para chamar de seu, não é mesmo? E se eu te contar, por exemplo, que por apenas 3 centavos você pode ter um iPhone 15 Pro Max novinho só seu? Pois é, um telefone que não trava, tem uma qualidade de imagem sensacional, uma câmera que parece de cinema e muito mais na palma da sua mão. E olha só, basta pagar 3 centavos que cabem no seu bolso e garantir seus títulos limitados. Acesse o site www.capmania.com.br ou o QR Code que está aí na tela para ter acesso ao nosso produto, que é 100% seguro e autorizado. Você sempre quis ter um iPhone? Então separe 3 centavos, gente, e não deixa essa oportunidade passar. Siga também o Capmania nas redes sociais, @oficial Capmania, e fique por dentro de todos os prêmios. Capmania, mania de ganhar. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Não sai daí, é rapidinho. Voltamos, é ao vivo. Você pode enviar a sua pergunta, que agora o Dr. Hervé Cotric vai começar a responder algumas questões. Agora, gente, parece que tá friozinho, né? Ou não? Ou o sol lá fora, você que veio correndo, hein, doutor Hervé? Voado. Pra mim tá calor até, correndo. Olha só, nós temos imagens ao vivo da Barra da Tijuca. Olha lá, o sol na Barra da Tijuca. É da gente lá. Pois é, nosso bairro, né, doutor? Pois é. Agora, mesmo com esse solzinho, quando a gente para assim na dá aquele friozinho, né? E parece que o friozinho chegou para ficar, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora é o seguinte, que tal, já que o friozinho tá chegando, dar uma olhada nas dicas de tendências de uma consultora de estilo? Vamos ver? Olá, pessoal do Vem Com a Gente. Hoje eu vou falar para você que quer ficar quentinha e elegante nesse inverno e também quer se vestir de acordo com a moda. Por isso eu vou indicar modelos de casacos e de cores que são tendência e também vão te deixar muito sofisticada. Vamos começar com um modelo mais atemporal, mas que voltou com tudo a ser tendência, que são os sobretudos. Os sobretudos transitam dos ambientes mais formais aos mais informais. A única coisa que você tem que adequar é o tecido do sobretudo.
Além disso, se você quer o máximo de sofisticação, invista em tons de cinza. Agora, se você quer um pouquinho de fashionismo, você pode escolher tons de cereja ou o manteiga, que é a última moda nas tendências. Outro modelo também atemporal, mas que voltou com tudo a ser tendência, são os suéteres clássicos, sejam eles de gola em V ou de gola careca. É esse suéter que transita desde o guarda-roupa feminino até o guarda-roupa masculino, um modelo bem tradicional mesmo. Você pode usar ele por cima de camisas sociais brancas, pretas, coloridas ou até mesmo listradas como essa que eu estou usando, trazendo um pouco mais de informação de moda. Além disso, as cores nas quais você vai investir são exatamente as mesmas: cinza, cereja e tons de manteiga. O último modelo que eu vou indicar é o casaquinho de vovó, também conhecido como cardigan. Pode ser o cardigan tradicional, aquele mais justinho ao corpo e com botõezinhos na frente, como também pode ser um maxi cardigan. Esse que tem mais volume, parece um cobertor quando você coloca. Parece que te abraça. Por quê? Justamente porque ele é mais volumoso e um modelo mais amplo. Você pode usar ele com legging, com calça jeans, com calça social, até mesmo em cima de vestidos. Esses são os principais modelos tendência que estão por aí e vão vir com tudo nesse inverno. Espero que vocês fiquem quentinhas, elegantes e na moda. Um beijo! Muito obrigada, Isa. Adorei a dica daquele casaquinho da vovó. Muito chique, né? Adorei, muito bom. Então tá aí para você ficar estilosa no inverno, enfim. Olha só, falando em friozinho, né? Julho tá acabando, mas ainda tem arraiá, né? E eu vou mostrar para vocês agora, né? E a gente, assim, eu fico morrendo de saudade. E eu achei meio estranho quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que a gente lá no Nordeste, a gente só comemora em junho. E aqui tem julho, festa julina e agostina. Então essa historinha aí gostosa da gente ainda curtir, ainda dá tempo, viu? Eu vou chamar agora uma mensagem aí, um recado do axé maravilhoso, viu? Para você ficar por dentro do arraiá do axé. Tô passando aqui para informar vocês que no dia 25 agora vai ter a 16ª edição do Arraiá do Axé. Uma festa que eu promovo todos os anos, reunindo amigos queridos, influenciadores, empresário, artista, porém todo mundo se divertindo, mas numa causa, ajudando as crianças com câncer da Casa São Vicente de Paula. Vem junto! 25 de julho é hoje, né, gente? É hoje. Hoje o Arraiá do Axé. Dá tempo de você ir comparecer, é uma boa causa. Olha as imagens, esse é um querido, gente. Um baiano, um lutador que veio para o Rio de Janeiro há muito tempo, uma alegria, um querido meu amigo, David Axé. Um beijo para você. Arraiá do Axé, dá tempo, viu? É só se organizar, é hoje à noite. É isso aí, doutor Erwin, vamos responder então as questões, muitas perguntas. Já temos a primeira? Não, antes a gente foi para o intervalo, eu te perguntei, né, a questão da mulher. Me lembra, Giuseppe, me ajuda que é ao vivo. Não, foi o lance mesmo dessa coisa de como não ativar os gatilhos para não fazer coisa. Não fazer coisas. Ah, tá. MAP. Olha, gente, a apresentadora ao vivo chamou tanta coisa que esqueceu. Gente, como a gente mapear para não ativar exatamente os gatilhos? Porque a gente, às vezes, não sabe mapear o período, né, e entender qual a diferença de uma ansiedade para realmente um problema hormonal, enfim, e acaba fazendo bobagem. Perfeito. Primeiro, assim, existem mulheres que não têm o ciclo menstrual regulado, né, não é a cada 28 dias, enfim, de 25 a 35, mas na maioria tem a possibilidade de acompanhar isso. Geralmente, na síndrome pré-menstrual mais leve, elas acontecem 2, 3 dias antes, com essa alteração de humor, essa alteração de concentração. Não é um bom momento para você tomar decisões importantes, porque sua concentração está alterada. Porém, quando é uma patologia, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ele acontece na maior parte dos dias. Pode até se intensificar durante a fase de pré-menstruação, mas ele continua
com uma intensidade parecida, mesmo após a menstruação. Então, entende-se que não é uma situação relacionada só à parte hormonal. Quero fazer um adendo seguinte, a gente escuta muito, eu vou colocar chip de hormônio, isso não está permitido ser usado sem uma indicação médica, e a maioria não tem essa indicação médica. Aí é o contrário, aí você começa a mexer na sua parte hormonal, visando uma estética, porque o estrogênio ela tem muito relação, pessoal, com aumento de gordura na região das coxas da mulher, na região da pelve. Já a testosterona, no homem, tem muita relação com a massa muscular. Então a mulher ela não tem indicação de repor testosterona, a não ser que seja uma questão muito pontual, que é um desejo sexual hipoativo. Então a testosterona da mulher é baixa. Então quando você começa a colocar o hormônio masculino alterando a sua fisiologia, isso vai gerar repercussão. Por exemplo, o aumento da irritabilidade, o aumento da insônia, o aumento da agressividade. Então, a questão hormonal, entenda que ela tem uma relação direta com sintomas relacionados à saúde mental. Então, por favor, faça com um acompanhamento médico, porque as indicações são muito precisas para você fazer qualquer reposição. Agora vamos falar das fases, porque a gente sabe que temos. Vamos lá, a gente escuta falar muito no climatério, na menopausa, mas nós temos mais fases. Explica pra gente, doutor. Vamos lá. Qual que é o caminho natural, né, médio? Então, começou a menarca lá, que é a primeira menstruação, dos 13, 14 anos, até mais cedo um pouco. Essas oscilações hormonais, para gerar essa síndrome pré-menstrual, o pico é de 20 a 30 anos, então é onde aqui acontece a maior chance de tempo e de intensidade de sintomas. Com o avançar da idade, vai caindo a produção do ovário de estrogênio e de progesterona, aí começam outros sintomas, que é o que? Em vez da oscilação, é a baixa, é a falta. Por exemplo, secura nas glândulas, dor pélvica, fogacho, que é aqueles sintomas vasomotores, muito suor noturno, dá muito calor, muita sensação interna de pressão, e associado, por exemplo, a baixa de libido, associado, por exemplo, a aumento da obesidade. E isso gera o quê? A mulher ir buscar melhorar essa situação, repondo hormônios, muitas vezes de forma inadequada. O hormônio sendo reposto sem uma indicação e, pelo contrário, sem avaliar as contraindicações, aumenta, por exemplo, a chance de câncer de mama para quem tem o receptor de estrogênio. Então não pode ser feito de qualquer jeito. E lembrando que para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, para corrigir isso e melhorar esses sintomas, o remédio como segunda opção, caso tenha indicação, são antidepressivos, mostrando por que eu, que sou um psiquiatra e não o ginecologista, estou aqui falando desse tema. Agora nós temos uma pergunta no nosso WhatsApp que é o seguinte, aliás, uma observação. Nós temos uma telespectadora que está falando o seguinte, que já entrou na menopausa, tem 55 anos e ultimamente sente muita angústia, tristeza e ela sabe que é patológico. Então vamos lá. Teoricamente, se ela puder fazer uma reposição hormonal, porque a menopausa o que é? O ovário parou de produzir o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios sexuais da mulher. Quando ele abaixa, e a gente conversou que tem uma relação com o humor, com a concentração, ela passa a sentir a falta desse hormônio. E aí, dependendo do quadro clínico dela, ela pode ou não fazer essa reposição. Que reposição? Repor estrogênio e progesterona, para ela ter uma melhora desses sintomas. Porém, fica a minha ressalva que tem fatores de risco essa reposição, principalmente ligado a câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio, no útero. Então, não pode fazer sem checar um médico para ele constatar se você tem ou não uma contraindicação. É perigoso. Então, não faça isso de qualquer jeito. Outra coisa importante para a gente lembrar é a automedicação. Perfeito. Né? Muita gente vai sentindo, a minha vizinha fez, a minha amiga fez, então eu vou fazer. Não é assim. Cada corpo, né? Como é que eu posso falar, doutor Evelyn? Exatamente, tem a fisiologia própria, então a gente não pode seguir, porque aí você pode ter um problema de saúde muito sério. A gente também tem uma pergunta no nosso WhatsApp, a Renata de São Gonçalo, um beijo, Renata. Ela diz o seguinte, que tem medo de fazer reposição hormonal e muitas mulheres comentam sobre o medo dessa reposição, né? Quando a gente fala de medicamento, de ingerir uma substância, todo remédio vai ter o lado bom e o lado desvantajoso. É sempre uma relação de custo-benefício, é do menos pior. Por exemplo,
Na fase de menopausa, é muito comum ter uma insônia. Então, o que é pior? É você ter uma insônia ou você tomar um medicamento para tratar a insônia com um profissional? Isso foi estudado. A insônia, além de no outro dia você acordar cansado, irritado, com a concentração ruim, cair seu rendimento, ela tem uma relação direta com o aumento de hipertensão, direta com infarto, com diabetes. Então, é menos pior. O ideal era não ter insônia, era o outro que não queria ter câncer, o outro que não queria ter diabetes. Doença, paciência, pessoal. Tem que encarar numa boa, porque tem que enfrentar da melhor maneira. Então, se você tem medo, porque você viu na internet ou algo desse tipo, chega para o seu médico e pergunta todas essas dúvidas. Ele está ali para isso. É obrigação dele de colocar as vantagens e desvantagens. E uma sugestão que eu te dou. Sempre chega para o médico e fala assim, tá bom, o remédio é muito bom, mas por que ele é ruim? Qual que é a desvantagem? Para você poder pensar junto com ele. Da década de 70 foi criado o princípio da autonomia, é um dos 4 princípios da bioética. A autonomia, o paciente ele tem poder na decisão, a não ser que seja urgência, emergência. Fora isso, você tem que saber os benefícios e os riscos, então é a função do médico te responder. Entender aquele período, não é, doutor Evan? Rapidinho, que a gente precisa chamar um intervalo. Quando, por exemplo, que eu sei que é um problema de saúde, ou eu sei que é só uma ansiedade, alguma interferência, né, na minha vida. Porque a gente também precisa saber que é aquela questão do mapear, porque muitas vezes é uma tristeza passageira, perfeito, muitas vezes é algo, né, que nos fez ficar daquela forma, ansiosos, tristes, agressivos, mas muitas vezes não tem nenhuma relação e você já acorda irritada, perfeito, você já acorda tensa, já acorda ansiosa. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de ter essa alteração no humor, principalmente a irritabilidade, principalmente a oscilação, ficar com uma labilidade emocional, de manhã está triste, de tarde está feliz, de noite está irritado, sem um motivo específico para isso. Quando é um sintoma ligado à nossa área, lembra que chama transtorno e não doença? Por não conhecer a causa? Inclusive, você pode estar no melhor momento da sua vida, herdar um gênio pequeno, extrair, expressar, e você começar a apresentar, por exemplo, sintomas depressivos. Então, vamos lá, para fechar. Quando é ligado a uma patologia paralela à parte hormonal, esses sintomas vão ocorrer sem um problema específico, na maior parte dos dias durante o mês. Quando é sintomas fisiológicos, síndrome pré-menstrual, vão ocorrer sintomas mais leves, 2, 3 dias antes da menstruação, terminando logo após ou um dia depois. Quando é um transtorno disfórico pré-menstrual, que aí é uma patologia com tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, isso se estende, podendo ser 2 semanas antes da menstruação, a maioria é 1 semana, mas pode ser 2 semanas, e estende por mais dias, 3, 4 dias após a menstruação, depois para. Essa é a diferença de sintomas fisiológicos, do transtorno ligado à parte hormonal, de um transtorno depressivo que acontece independente da questão da menstruação. É isso, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já.
Voltamos ao vivo nas super tardes da Band. É o seguinte, estão no WhatsApp elogiando demais o nosso querido Giuseppe, falando dos seus personagens bíblicos, né? Pois é, tá no ar agora a Rainha da Pérsia na Record, que termina amanhã. É uma minissérie incrível, nós gravamos muito em Marrakech, é cinema puro e é uma história muito legal que acaba amanhã. Você ainda tem chance de ver a Rainha da Pérsia. Vamos lá, os 10 Mandamentos. São várias novelas bíblicas, não é, Giuseppe? Várias. Eu trabalhei 17 anos consecutivos na Record, então eu fiz muito dessas novelas. Essa é Jesus. Vai passar o tempo da gravidez longe da... Vai você se multiplicar. Qual a diferença de um personagem bíblico para um personagem que não está ligado a uma história religiosa, por exemplo? Para técnica de ator e para nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma. Aprende muito? Aprende. Sempre, com qualquer personagem. Aprende. Quando você recebe boas mensagens, você aprende alguma coisa, né? Eu não sei se chega a converter alguém, mas que é uma coisa que você aprende, você aprende boas lições. Muito legal. Agora estão perguntando qual foi o personagem que você mais gostou de fazer. Eu gostei de muitos. Eu faço isso há 52 anos, então eu gostei de muitos. Eu faço isso desde garotinho, mas eu gostei muito de fazer o Afonso da Malhação, que é um professor, era o professor da escola. Gostei muito de fazer os 10 Mandamentos, essa que está ali no vídeo, porque eu tive uma relação muito incrível com o Renatinho Oliveira, que era meu assistente, e essa novela fez um sucesso estrondoso no mundo inteiro, e ainda hoje repete, e continua sempre com muito ibope. Estávamos aqui comentando, Giuseppe, eu e o doutor Erwin, enquanto víamos as imagens, como muda, né, doutora? A expressão, tudo, é muito incrível. Mas o trabalho de um ator. Essa que é a beleza de ser ator, né? Pois é. A gente, porque falar um texto, se você treinar, um papagaio também fala. O ator, ele pega o texto e transforma aquilo em sentimento. E esse sentimento, naturalmente, transparece quando você está fazendo alguma coisa. A gente chama isso na psicopatologia de prosódia. Prosódia é a entonação, a gesticulação, como é que muda isso de acordo com o personagem? Muda de acordo com o sentimento. Você cria o sentimento e quando o estado existe, as palavras chegam sempre. O jeito que elas vêm é baseado no que você está sentindo. Perfeito. Olha, a gente está quase acabando o programa. Isso me deixa muito ansiosa, viu, doutor Erwin? Não, mas você vai se acalmar, vai mapear, você vai se acalmar, vai mapear e não vai bater na gente. Você vai aprender agora, Giuseppe, você agora vai aprender essa história de mapear, né? Vai acalmar e vai mapear. Giuseppe, quer chamar mais uma vez todo mundo? Não, só para lembrar vocês, mais 2 semanas no Teatro I Love Prio, ali no Jockey, na Gávea, Doidas e Santas, com a Cissa Guimarães, que está ali na tela, com a Josiane Telas, que é uma gênia, e comigo, Doidas e Santas, até o dia 4, sexta, sábado e domingo. Não perca, porque você vai se divertir e se emocionar. Maravilhoso, adoro te receber aqui no nosso Vem com a Gente, com essa energia boa. Doutor Erwin, 2 minutinhos para a gente encerrar, você dar um recado e falar sobre o assunto, né? Fazer considerações finais sobre o assunto que conversamos hoje. Vou finalizar rapidinho. Olha para aqui, pessoal. Não existe soroterapia para colocar hormônio. Estão perguntando do chip da beleza. Não existe chip da beleza. Às vezes tem uma restrição muito grande de reposição hormonal. Não caiam nessa. Né? Eu trabalho com pesquisa desde 2008 na FRJ, trabalho na Unicamp. Estou te falando como pesquisador. Não existe indicação para fazer soroterapia, a não ser em situações muito pontuais, que é síndrome desabsortiva. Reposição hormonal tem que ser feito com muita cautela, porque tem desvantagem. E vou deixar um abraço aqui, Cadena, para o nosso surfista Felipe Toledo, que participou de uma live sobre depressão em jovens na Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu e ele, nosso presidente Antônio Geraldo. Muita sorte aí, amanhã começa lá as baterias lá no surf. É uma esperança de medalha olímpica para o Brasil. Um grande abraço, amigo. Sorte para o nosso Brasil. Olha só, eu vou aproveitar que o programa está acabando aqui para fazer mais uma vez, né,
um apelo para que vocês doem. O frio está chegando, já está friozinho, né? Mas o frio está chegando. O frio dói, o frio machuca. E nós estamos com a campanha do agasalho do Cristo Redentor. Olha aí, os pontos de coleta você pode doar, né? A gente tem uma meta que são 10 toneladas, né? Já tem 2 ou 3 toneladas. A gente chegou na última campanha 5 toneladas. Nós temos agora 2 toneladas de alimento, 3 de agasalhos. Eu preciso da sua ajuda, então participe, doe. Nós estamos vendo imagens aí, né, do início da nossa campanha lá no Cristo Redentor. Enfim, participe, tá? Vai até o final de agosto, dá para você doar. Então participe, veja os pontos de coleta, entre nas redes oficiais do Cristo Redentor, que lá tem tudo direitinho para você, só não pode deixar de doar. É isso, a gente vai ficando por aqui. Kátia Fonseca chegando com o melhor da tarde. Amanhã eu tô de volta. Beijo! Tchau! Sentir frio no Festival de Inverno Rio. Ninguém vai sentir frio no Festival de Inverno Rio. Já preparei meu agasalho pra doar. Já preparei meu